Oi, eu sou Eric Lobão e se você é gestor de academia, você não pode perder um vídeo desse canal. Aliás, só gestor não. Se você é coordenador, gerente, até recepcionista, consultora de venda, professor, com certeza vai ter algum vídeo relevante que vai te ajudar a ser melhor no que você faz. Eu tenho mais de 20 anos de experiência de gestão na área fitness, já atendi mais de 300 academias, estou envolvido em várias redes, desde a formatação até hoje, mas não é esse o conteúdo que eu quero falar com vocês. Hoje eu quero iniciar falando do campeão de audiência e de pedidos no meu Instagram. Se você quer saber um pouco mais da minha história, pode ir para o meu Instagram, que é vendas. Nós vamos falar de vendas. Então, nós vamos falar de vendas. Para falar de vendas, eu utilizo esse resumo de todo o processo de vendas desde 2007. PANVPOS, P de prospecção, A de atendimento, N de negociação, V de venda, que é o fechamento, e o pós do pós-venda, que é o CRM. Alguns aspectos são muito repetitivos em termos de falhas, erros ou ineficiências que eu encontro nas academias e com uma facilidade grande de melhorar. Então, quando a gente fala de prospecção, por exemplo, prospecção é tudo que você faz para atrair a atenção de quem você quer atender, tá certo? Então, se você é uma academia com um nicho específico, atende um público específico que é mais velho, você precisa se comunicar com esse público na hora de atendê-lo. Então, desde as suas postagens do Instagram até a maneira como você projeta a sua academia, você precisa agradar esse público, né? E o que eu encontro na maior parte das vezes, até no Instagram, que indubitavelmente hoje, quando você fala no mundo online, a gestão de tráfego é o que vai atrair mais novos clientes para você, indubitavelmente. Tem muitas ações offline, ou seja, que não tem a ver com Instagram, com Google, com nada que você pode fazer para atrair gente dentro da sua academia. Mas dentro do online, a maneira como você se comunica, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês, faz toda a diferença. Quando eu iniciei um projeto com a academia de luta famosa que todos conhecem, o primeiro dia que eu fui visitar, a fachada eram os dois irmãos sem camisa, um de frente para o outro. Você acha que uma mãe vai querer colocar um filho para treinar com uma fachada daquela? Então, a comunicação foi uma das chaves, bem simples, de sucesso, de atrair o público comum, usando a luta como ferramenta de emagrecimento, de mudança de vida, etc. Eu faço uma analogia para qualquer negócio. Então, se você tem um box de CrossFit, por exemplo, a sua comunicação pode ser mais arrojada, pode ser mais de desafio, etc. Mas se você tem um estúdio que você quer atender só mulheres, hoje tem nichos para isso, você quer ter um estúdio de musculação que atende só mulheres, você precisa se comunicar com esse público. Então, na hora da sua comunicação, você tem que definir o público que você quer atender para a sua prospecção ser eficiente. Então, dentro de prospecção, são vários os setores e várias as falhas que eu encontro, mas talvez a principal seja a comunicação com o público que você quer atingir, desde que você projetou sua academia, tá certo? Lembrando, quando a gente fala de qualquer público em relação a treinamento, em relação a frequentar a academia, em relação a ter vontade de ir na academia, você analisa as estatísticas do mercado, você percebe notoriamente que a maior parte do público não quer treinar. Se você olhar as estatísticas de desistência, 50% dos alunos que se matriculam desistem nos primeiros 90 dias. Se você olhar as estatísticas de frequência, dentro da maior parte dos negócios de fitness, academia, estúdio ou box, os alunos vão de 0 a 4 vezes no mês. Quem não frequenta, não cria hábito, não vê resultado e vai embora do seu negócio. Tá certo? Então, caracterizando o nosso público como aquele que não tem vontade de treinar, depois da prospecção, primeiro a comunicação, que é a prospecção, para atrair. Aí você vai para o atendimento. Quando você parte para o atendimento, ou seja, esse público que não quer treinar, por alguma razão foi impelido para ir para a academia, e não é porque ele acordou subitamente e fez assim, ai, tô louco para fazer agachamento. Quem disse que faz isso tá mentindo. Não existe isso. Normalmente, alguma coisa que vai obrigá-lo a ir para a academia pode passar pelo viés médico. Por exemplo, o médico fala para você, eu vou exagerar aqui, ó, você tem a pressão alta e você tem o colesterol alto. Essa combinação significa morte. Você prefere morrer
ou ir para academia? Aí o cara, não, então eu prefiro ir para academia. Então, esse cara que não quer treinar, você conseguiu captar ele com a sua comunicação, na prospecção, e ele fez o primeiro contato com a sua academia. É o A de atendimento. Então, você fez a prospecção, vem o A de atendimento. Quando ele faz esse primeiro contato com a sua academia, todo o seu projeto de script para atender ele, se for no WhatsApp, todo o seu projeto de treinamento do seu time para atender esse cara que não quer treinar, tem que ser voltado para motivá-lo a ir na academia comprar, se não agendar para ir na academia, ou até comprar online, hoje existe isso, mas a maior parte não funciona assim, a maior parte tem que ir lá experimentar a academia, vestir a camisa para ver se é legal, se veste bem, aí comprar. Então, o seu time tem que estar preparado para nesse atendimento para esse público que não quer treinar. Desde o primeiro atendimento no WhatsApp, a maior parte dos funis de venda, depois eu vou explicar o que é funil de venda, mas a maior parte das estratégias ou técnicas ou processos que você utiliza para trazer esse público para a sua academia, agendar uma visita, fazem parte desse funil de vendas. Ele vai lá, entra em contato, você joga ele para agendar, agendou, foi visitar, aí nessa visita você fecha. Bom, desde esse primeiro atendimento você precisa motivá-lo a ir na academia de todas as maneiras possíveis. Você vai treinar o seu time para isso. E o que eu encontro hoje não é isso. A maior parte dos primeiros atendimentos feitos nos negócios fitness, como é que eu sei disso? Porque eu entro em todos. Todas as vezes que alguém manda para mim assim, eu gostaria de fazer uma mentoria com você, uma consultoria com você, antes de fechar qualquer coisa, eu entro no Instagram, clico no WhatsApp e vou lá. E eu vejo qual tipo de atendimento. Realmente não é algo que vai me convencer. Se eu tiver dentro desse público que não quer treinar, que é a maioria, eu não vou querer ir nessa academia, nesse estúdio ou box, tá certo? E pior ainda mais, na maior parte dos negócios, com a visita física. A visita física, quando o cara vai na sua academia, mesmo que não tenha agendado, mas quando ele vai na sua academia sem querer treinar, na maior parte das vezes, dou exemplo prático há pouco tempo, todas as vezes que eu fecho alguma consultoria, eu visito os concorrentes dessa academia, desse negócio. Eu visito porque é muito importante fazer esse benchmark, apesar desse o gestor, o dono de academia, eu não quero ir naquela academia porque eu sou dono dessa. Isso não existe. A Pepsi, você sabe o que a Coca-Cola faz, visita o que o Guaraná faz. Todo mundo busca as melhores práticas de mercado. Você não pode ser diferente. Então, eu sempre visito as academias próximas que se chamam de concorrentes daquela que me contratou. Batata, sempre faço isso. Aí, fui visitar, há pouco tempo, fui visitar uma academia, a recepcionista, academia bonita, estrutura bonita, a recepcionista estava no WhatsApp, lá ficou, e ainda fez assim para mim, porque eu só queria saber os preços, eu queria conhecer a academia, né? Aí só fez assim para mim, continuou lá no áudio do WhatsApp, tá bom, aí quando ela terminou, aí eu falei, eu queria conhecer a academia, ela, tá bom, vai lá, abriu. Se eu realmente não estivesse necessitando da academia, eu não ficaria ali, eu iria embora. Vocês entenderam o exemplo que eu dei? Alguém que não quer treinar precisa ser ultramente motivado a ficar ali, a conhecer a academia, tá certo? Então, esse primeiro atendimento tem que ser o melhor possível. Lembra a primeira impressão é a que fica? É verdade isso. Se o cara chega sem querer treinar, além dele não se sentir motivado, ele vai falar mal de toda a sua academia. Imagina, o professor que está ali a 10 metros pode ser o cara que melhor atende no mundo, mas a barreira foi a recepção, porque dali ele nem passou, ele nem quis dar o próximo passo para poder conhecer sua academia, porque ele foi mal atendido. Então, nesse primeiro atendimento de visita física, eu tenho uma sigla que eu uso, quem me conhece, são mais de 300 academias que eu já atendi, várias redes, quem me conhece sabe o que eu falo. Quando chega alguém para conhecer a academia, utilize o LCC, levante, cumprimente, convide. Levante para mostrar que você está apto, você está recebendo a pessoa. Se você está no balcão, na altura do balcão, você fica falando assim, daqui de baixo, você não está mostrando que você está com vontade de atender a pessoa. Cumprimente, claro, bom dia, boa tarde, com aquela simpatia que deve ser direcionada para todo mundo que frequenta a academia. A academia é um ambiente descontraído que deve ter a simpatia, a cordialidade em tudo que se faz, né? E convide, porque você não pergunta, quer conhecer a academia
ou você não pergunta, já conhece a academia, porque a resposta de quem tá entrando vai ser não, não quero, só quero o preço. Quem está chegando, a primeira página é o preço. Para você que está vendendo, é a última. Primeiro você tem que agregar valor, tá certo? Então quando você chega, essa camisa, quando eu fui comprar essa camisa aqui, essa aqui eu ganhei do meu filho, mas eu vou dar um exemplo. Quando eu fui comprar, quando eu vou comprar uma camisa, eu chego lá, o vendedor não me fala o preço. Ele me diz, essa camisa é do mais puro algodão, você pode lavar até 1000 vezes, você pode passar que ela não vai desbotar. Aí você vai, experimenta a camisa. Quando você experimenta a camisa, ficou bem, o peitoral ficou legal, aí você quer comprar a camisa. Então você experimenta antes. Nos nossos negócios é a mesma coisa. Antes de você comprar, que é o preço, você tem que agregar valor. Qual foi o valor da camisa? Eu vesti, vestiu bem, pode até ser mais cara, mas vestiu bem, peitoral ficou bom, eu vou comprar. A mesma coisa academia. Primeiro você leva para conhecer a academia. O que você tem de valor, qual é a solução que você tem para o problema que aquele cara está enfrentando. Eu dei um exemplo no início, colesterol alto com pressão alta. Ele vai ter que treinar, não é? Então ali é o lugar que ele vai conseguir resolver o problema dele. Aí você mostra a academia, você faz o tour, né? O nome técnico, não se preocupe com isso. O mercado resolveu chamar de tour. Tour vem de turismo, apresentar algo para quem não conhece, um lugar para quem não conhece. Então, o tour da academia, você vai mostrar o que a academia tem, mas na verdade o que você quer é descobrir qual é essa necessidade dele. Essa pressão alta e colesterol que eu falei no início, ele vai te dizer ali. Aí você vai coletar todos esses dados, conversar com ele, mostrar o que a academia tem de bom, aí você volta para apresentar o preço. Entenderam? Então, o atendimento, o A de atendimento é todo voltado para esse público que não quer treinar. Se você se preocupar realmente com essa característica dele não querer treinar, desde o seu primeiro script do WhatsApp até a maneira como você recebe ele na sua recepção, que é com prontidão, estar pronto para atender. Se você está no WhatsApp, você não está pronto para atender. Se você está comendo, você não está pronto para atender. Se você está conversando com outra pessoa, você não está pronto para atender, tá certo? Então, mesmo que o seu primeiro atendimento, porque você pode estar atendendo um aluno, né? Você está na recepção, tá aí do que eu falo de coisa prática, né? Você vê umas soluções mirabolantes que alguns gurus do fitness falam aí, porque nunca tiveram academia. Eu tive academia desde 2007, então não sei o que é isso. Às vezes você está na recepção, um aluno a digital não funciona, o outro quer marcar avaliação e tem um terceiro junto, e aí chega alguém para conhecer a academia. E você tem que fazer o LCC, levante, cumprimento e convide. Esse primeiro atendimento que você está dando a esse novo aluno que chega com todas as necessidades dele sem querer treinar, pode ser simplesmente, ó, só um minuto, senhor, já falo com o senhor, já mostra que você já ouviu, atende o aluno que está perto e depois volta para ele com toda a atenção possível, vamos conhecer a academia, tá certo? Aí na hora que você vai apresentar os preços, mostrou a academia, ó, o cara vestiu a camisa, chegou a hora de mostrar o preço. Aí está também uma das falhas mais comuns que eu encontro nos gestores, até de grandes academias. A maneira de apresentar o preço faz toda a diferença no fechamento na hora. O que você quer é que o cliente, porque ele está buscando algo que é muito bom, vai transformar a vida dele, você vai vender saúde para ele. Mas às vezes você gera mais dúvida nesse fechamento do que certeza. Que é, você pega uma tabela de preço com 10 opções diferentes. Eu tenho um plano mensal, eu tenho um plano trimestral, um semestral, um anual, esses mesmos família, esses mesmos para grupos, a partir de 5 pessoas. Pô, ele vai olhar tanta coisa e fala, pô, não sei o que é que eu compro. Essa é uma das maneiras de apresentar. Outra, você só tem plano mensal. Como é que só tem plano mensal? Outra, você tem todos os planos, olha essa daí, eu quero descrever um pouquinho mais. Você tem todos os planos com meio de pagamento recorrência. Você tem um mensal, só o mensal que não é recorrência. Aí tem um trimestral, que pode pagar em recorrência. O cara cadastra o cartão, você que não sabe o que é recorrência, e vai batendo no mês a mês na fatura dele. Você tem um semestral, que ele pode pagar em recorrência, e o anual, que ele pode pagar em recorrência. É lógico que se você botar uma apresentação dessa de preço, ou uma configuração dessa de tabela de preço, todo mundo só vai comprar o anual, que é mais barato. E é recorrência, ele cancela quando ele quiser. Tá certo? Isso não configura um plano longo de fidelização. E o pior ainda, porque tem gente que usa como argumento, mas essa grande rede, a Smart Fit, ela utiliza
Recorrência com fidelização. Amigão, você está falando de uma mega potência de investimento com milhões de alunos que pode deixar de ir em uma academia e ir na outra sem o menor problema, tá certo? Você às vezes está em uma cidade com 100 mil, 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, você é a única academia boa e se você usa fidelização na recorrência, o cliente desiste de treinar com você, com saldo devedor ele não volta com vergonha. Então, na verdade, essa estruturação de tabela e a maneira de apresentar faz diferença nesse fechamento. Então, apresentar o preço hoje de maneira eficiente, normalmente, eu vou falar normalmente porque cada negócio tem o seu posicionamento, tem um público a atingir. Tem negócio de ticket médio de R$ 500, os estúdios, ou micro gyms, aquelas focadas em uma só atividade. E tem negócios low cost, low price, de preços muito baratos, tá certo? Cada posicionamento, dependendo do público que você vai atender, vai ter uma configuração de tabela diferente, mas quase sempre vai ter essa descrição aqui, para ser eficiente, já falando aí de um dos tópicos para corrigir isso daí. É claro que a gente poderia falar muito mais, mas um dos tópicos. Você apresenta um preço bem mais caro, que é o seu mensal, que é a ancoragem. Essa camisa, quando eu fui comprar, tinha lá na vitrine de 249 por 149. Isso se chama ancoragem. Na cabeça dele é assim, ó, a camisa vale 249, mas eu tenho uma mega oportunidade de levar ela por 149. E você faz a mesma coisa. E ali só tem dois preços, correto? Você apresenta o mais caro, que é o seu mensal, eu tenho um plano mensal aqui, e aí você apresenta, ancorou na cabeça dele, olha, a academia vale isso, pelo que ela me mostrou aqui, o que ele me mostrou aqui, a academia vale isso. Mas eu tenho algo bem melhor para você, usa uma frase motivacional e apresenta o que você quer vender, somente o que você quer vender. Então se o seu plano de trabalho é o anual, você vai apresentar o anual. Se o seu plano de trabalho é o semestral, você vai apresentar o semestral, mas não é um anual fake, nenhum semestral fake que você bota na recorrência e ele cancela como quiser. É um anual de verdade, onde ele passa no cartão em 12 vezes, compromete o limite dele e o dinheiro que era dele já é seu. Se ele tiver que cancelar, é você que vai fazer o estorno. Esse é um anual de verdade. E se você, pelo seu posicionamento, tiver que usar um semestral, não tem o menor problema. Você usa um semestral, mas é um semestral de verdade, que passa em 6 vezes. E aí, se ele disser assim, olha, mas eu não tenho, adorei o mensal, realmente não vai servir para mim, eu quero esse anual, mas eu não tenho limite. Aí você usa como quebra de objeção do limite um plano de recorrência. A recorrência não é um meio de pagamento para ser usado de maneira eficiente. É um plano que você pode chamar de assinatura, porque é realmente uma assinatura. É um plano de validade ilimitada e que ele cancela por pedido, ele tem que pedir para cancelar. Se você achar que pode ser Senão, sério, me peça para ligar para os serviços de emergência olha, ou para alguém. a tela está querendo comprar aqui, então, da maneira que eu estou vendendo. Então, então, a recorrência você vende como assinatura. Você apresentou a ancoragem, que é o mais caro. Apresentou o que você quer vender, que é o mais longo, mais passado de fato no crédito do cartão. Você joga como quebra de objeção, se essa for a objeção, um preço intermediário, o mais caro de todos, o mais barato de todos, e um preço intermediário na recorrência. A recorrência é o seu plano de assinatura que quebra a objeção de não ter o limite. Entendeu? Então, essa maneira de apresentar, você dá poucas opções e não uma tabela cheia de opções. Você é incisivo no que você quer vender de maneira mais eficiente, você acelera esse fechamento. Aí vem o N de negociação. O N de negociação vai levar a duas principais objeções. O que é negociação? O brasileiro gosta de negociar, gosta de pedir desconto, gosta de levar vantagem. Então, a primeira objeção mais comum de todas é o tá caro. E a segunda eu vou pensar. O tá caro, ele tem duas vertentes. A vertente do blefe, ele só está falando tá caro porque ele quer desconto. Ele não comparou com nenhum outro lugar. Mas existe a vertente verdadeira do tá caro, que é ele realmente visitou algum lugar. Então, se ele visitou algum lugar, provavelmente é concorrente seu, você também tem que conhecer. Lembra no início disso tudo aqui, que eu falei para vocês, eu sempre vou visitar os concorrentes dos meus clientes? É exatamente por isso. Porque eu preciso saber quais são os contra-argumentos para serem utilizados pelo time de vendas
na hora que ele comparar com esse concorrente que está aí. Tá certo? Então, quanto ao tá caro, para eu saber se é blefe ou se é verdade, se for, eu vou perguntar, né? Então, tá caro em relação a quê? Você visitou alguma outra academia? Qual foi a outra academia que você foi que foi mais barata? Pergunta. Se você não sabe, você pergunta. Ao perguntar, você vai saber a resposta. Se for blefe, ele vai dar aquela gaguejada, não vai falar o que é, você já sabe o que é, você sabe que é blefe, você usa os argumentos que você tem de bom, tá certo? O que a academia tem de bom? Qual o valor que você agrega a ele ao treinar na academia? Quais são os valores? E se ele estiver comparando com alguém, você precisa conhecer de fato esse concorrente. Você não vai falar mal dele de maneira alguma, mas você fala, olha, essa academia realmente é boa, mas nós, e você vai falar o que você tem de melhor, tá certo? Essa é a primeira objeção, que é o tá caro. A segunda objeção mais comum é o vou pensar. O vou pensar, você tem como dar uma acelerada no processo de fechamento. Você pensa, mas não vai fechar agora por quê? Qual o principal empecilho para você não fechar agora? E você vai escutar, se você tiver. Existem academias em que a gente permite, por exemplo, uma negociação da matrícula, aquelas que têm matrícula ou taxa de adesão, para 2 pessoas juntas, 3 pessoas juntas. Ah, mas é porque a gente achou essa taxa de adesão muito cara? Tudo bem, se eu conseguir um desconto, você fecha. Então, essa objeção do vou pensar, a gente tenta contornar com o que for possível e negociado com a gerência, com os gestores. Né? Pronto. Se não deu certo, realmente o vou pensar caiu no vou pensar mesmo, porque eu tenho que falar com a minha mulher, que eu tenho que falar com meu marido, eu tenho que falar com a minha mãe, aí cai na segunda possibilidade de alguém que visita a academia. Eu já vou falar qual é a outra, que é evidente, que fechou, né? O cara comprou. Então, a segunda possibilidade é, então você não vai pensar em casa, você vai pensar aqui treinando com a gente. Eu vou agendar agora a sua aula experimental, me dá aqui todos os seus dados, e eu vou agendar a sua aula experimental. Entenderam? Então, quem visita a academia, além de ser atendido com toda a presteza, pensando que essa pessoa não quer treinar, com toda simpatia e querendo gerar a motivação para ele treinar, é necessário que a gente tente fechar. Não fechou, só tem mais uma opção. Agendou a aula experimental. Tá certo? Então, quem visitou a academia, que é o lead mais quente, aquele que realmente está interessado, só tem 2 possibilidades. Ou fechou, porque você apresentou de maneira eficiente o plano e ele é o que ele quer mesmo, ou agendou uma aula experimental porque adiou esse fechamento, tá certo? Então, saiu da negociação, vai para a venda. O V de venda são os meios de pagamento que você tem, tá certo? Não vou me alongar nessa parte. Hoje, quase todo mundo tem o crédito, tem o débito e tem a recorrência. O exemplo que eu dei da montagem de venda, de tabela eficiente, da ancoragem mais cara, o plano mais longo, passado no cartão, de fato, o valor inteiro, e como quebra de objeção, a recorrência, implica aqui alguns meios de pagamento, né? E aí a gente entra no pós-venda. Lembre-se, você não está vendendo uma camisa, como eu dei exemplo aqui, que eu peguei a camisa e fui embora. Você está vendendo algo que você está fazendo muitas promessas para o nosso cliente. Olha, você vai ter professor para lhe atender, a academia vai estar sempre climatizada e às vezes o ar-condicionado dá defeito. Você tem banho quente para tomar banho para poder ir trabalhar e às vezes o chuveiro não está funcionando. Então, o que você está vendendo para o seu novo cliente aí é uma venda contínua. Ele continua sem querer treinar, ele comprou ali, mas cada dia que ele vai, você vende o próximo para ele. Ele precisa ter mais experiências positivas do que negativas. Então, dentro da sua academia, todo o seu time tem que estar voltado para atendê-lo, para que ele queira continuar treinando conosco. Essa foi uma verdadeira aula geral sobre vendas e atendimento. E para saber que você ficou até o final, se você veio até o final, porque você realmente tem interesse em aplicar na prática muita coisa do que eu disse, melhorar o seu negócio, lembrando, cada negócio tem sua peculiaridade, mas o que eu falei aqui tem muita coisa de aplicação prática. E se você veio até o final e quer ouvir também muita coisa de aplicação prática sobre CRM, comenta aqui no vídeo. Aliás, já se inscreva no canal, já ativa o sininho para todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, que eu vou fazer vários sobre muitos assuntos, todos de aplicação prática, você ser avisado. Já faz tudo isso e comente CRM aqui embaixo, que eu vou gravar um outro completo, específico e de aplicação prática para o seu CRM, relacionamento com o seu cliente. Obrigado.